Olá, eu sou a Lívia Bretas. E eu sou o Carlos Rodrigues. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Escolhido Podcast, o podcast que vai te ajudar, vai te auxiliar e vai te mostrar como Deus pode transformar a sua vida. E eu já quero começar agradecendo aos nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, a Chosen Assessoria, uma empresa de proteção e planejamento financeiro. Você que quer construir uma vida financeira sólida, a gente já gravou inclusive um podcast falando sobre isso. Chama a Chosen Assessoria, o QR Code tá aqui na tela. Chama, porque vai ser um prazer te atender. Segundo patrocinador, Vet Breves Brasil, uma empresa de respiratório animal. O Ivan é o CEO dessa empresa, já veio aqui no podcast também. São mais de 50 mil pacientes em todo o Brasil. Tenho certeza que o seu animal vai ser muito bem atendido, vai ser muito bem cuidado. Matheus Curcio. Matheus é sócio da Invest Smart, é um grande especialista em investimentos, eu tenho certeza que ele vai conseguir te auxiliar. Kezef é um novo patrocinador, um grande amigo, Fabinho. A especialização deles é de mídia indoor. Então, se você hoje tem um estabelecimento e quer colocar mídias, seja através de totens e através de estratégias de comunicação interna, chama a Kezef, porque eu tenho certeza que eles vão te entregar o melhor serviço. E hoje, meu amor, nós temos aqui um podcast, na minha opinião, é um dos podcasts mais importantes. Nós já contamos aqui o nosso testemunho e esse podcast foi você que escolheu. Mais ou menos. Né? O tema do podcast de hoje é o Evangelho para não evangélicos. E eu já quero começar com uma pergunta, amor. Da onde surgiu esse tema? Pois é. Esse tema surgiu das minhas conversas com Deus. E nos últimos tempos eu tenho perguntado muito para ele sobre... Deixa eu só fazer uma retrospectiva antes. Lógico. A gente se converte, a gente vai mudando a nossa vida, vai conversando com Deus, vai se aprofundando no relacionamento com Ele. E é natural você chegar a um ponto de pensar, e agora, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o caminho que o Senhor quer que eu siga? De que forma Ele quer que eu contribua? Porque na Bíblia existe um chamado para todos nós que somos discípulos de Jesus. Todos nós que seguimos Jesus temos um chamado único, que é ide e fazei discípulos por todas as nações. Exato. Então, nós temos... Esse é um propósito comum. Propósito claro, né? É o ide. Agora, como nós faremos esse ide? Cada um vai ter uma forma, né? E eu buscava muito no Senhor isso, conversava muito com Deus sobre isso. Tem os cursos que eu tenho feito, né, de capacitação mesmo ministerial, tenho buscado aprender mais na Escola Realeza. Eu estou, desde desse ano, né, venho construindo uma bagagem, mas ainda não tinha uma clareza muito bem do que o Senhor queria para mim. E aí, nessas minhas conversas com Deus, nos meus tempos lá de secreto com Ele, um dia o Senhor me falou que eu tinha que fazer uma live chamada O Evangelho para Não Evangélicos. Mas quando o Senhor falou isso, eu travei. Eu demorei para te contar, né? É verdade. E eu travei, simplesmente travei. Fiquei, ai meu Deus, mas como é que eu vou fazer? E aí, o que os outros vão pensar? Ai, eu tenho tão pouco tempo. Quem já conhece o Evangelho vai achar que é bobeiro que eu vou falar. Quem não conhece o Evangelho, será que eles vão se interessar? E aí ficava nesses meus questionamentos, nessas batalhas mentais e acabou não saindo. Até então. E aí, depois de um tempo, veio... Isso foi, acho que antes do podcast? Foi antes. Acho que foi antes do podcast, não foi? Mas eu não fiz. Enfim, aí foi passar um tempo, foi deixando de lado e tal... E aí, agora, de um tempo pra cá, conversando com o Senhor, ele me mostrou novamente que a gente tinha que falar sobre isso. E nesse último mês agora pra cá, foi ficando mais claro. Que aí ele foi me dando mais direção mesmo, né? E aí, eu falei com você, então, vamos fazer esse episódio. Eu creio que vai ser no podcast que vai vir esse assunto à tona. E espero
que possa tocar o seu coração, que o Espírito Santo fale com você, que não sejamos nós falando, mas que seja o Espírito Santo aí ministrando no seu coração e mostrando aquilo que ele quer mostrar para você. Esse é um ponto muito importante, amor. E é legal a gente compartilhar isso porque acontece em boa parte das áreas da nossa vida. Conforme a gente vai se aprofundando em um determinado assunto ou vai vivenciando, vai experienciando, viver, por exemplo, no mundo dos negócios, na área financeira, muitas das vezes a gente pega pessoas que já atuam, por exemplo, empresários de muitos anos que acabam esquecendo ou cometendo erros de fundamento, de alicerce, sabe? Então, quando você fala assim, para pessoas que já são convertidas, já são evangélicos há muito tempo, o assunto pode ser repetitivo? Eu acredito que não. A gente vive em o nosso meio cristão, eu vivi isso. Nós vivemos isso. Nós fomos os primeiros convertidos da nossa família. Sim. Nós não tínhamos amigos cristãos. Pouquíssimos. Quando a gente se converteu, a gente teve dificuldade de saber, e agora? Qual é o próximo passo? Sim. Sabe? Então eu tenho certeza que essa missão, esse propósito, essa direção que você recebeu do Senhor vai ajudar muita gente. Em nome de Jesus. Não convertidos, como também convertidos vão ter a oportunidade de voltar e verificar se o alicerce está no lugar certo. Sim. Se os fundamentos, né? Vamos colocar assim, se a fundação, se a estrutura foi desenvolvida da forma correta, sabe? Então, assim, eu tenho certeza que vai agregar muito, muito. Amém, que assim seja. Então, vamos lá, né? Então, já falei um pouco sobre essa questão de como surgiu o podcast, esse tema, né? E aí, uma das coisas que o Senhor foi me mostrando foi que lá, quando nós tivemos o nosso novo começo, foi exatamente isso que você falou, que você relatou. A gente ficou meio sem saber, tá, e agora? O que a gente faz? A gente tem que ir à igreja, a gente vai à igreja, tem que ter uma Bíblia? Como é que vai ser, né? E aí, a primeira pessoa a ter uma Bíblia lá em casa foi você. Então, conta pra gente como é que foi a história e a experiência de ter a sua primeira Bíblia, como é que foi essa... Você falando agora, eu lembrei de um outro ponto. Eu tenho um primo que eu tenho um amor muito grande por ele, tenho um carinho muito grande por ele, porque quando eu fui na igreja a primeira vez, depois de adulto, né, vamos colocar assim, consciente, eu queria ir na igreja, eu quis ir na igreja, ele foi a pessoa que eu convidei para ir comigo, né, porque é uma pessoa da minha confiança, né. E quando eu me converti, ele já não estava na igreja, né, ele frequenta uma outra igreja, né. Ele foi a primeira pessoa que eu perguntei. Primo, qual é a Bíblia? Como eu compro uma Bíblia? E ele não soube me explicar. Ele me deu site, ele falou, site. Mas como assim? Tem várias Bíblias aqui, vários tipos de Bíblia. Qual que eu compro? Ele não soube me explicar. E mais à frente, eu conversando com ele e tudo mais, eu voltei no assunto e ele falou que ele não lia a Bíblia. Então isso mexeu muito comigo, por isso que eu tô falando. Vai ser uma oportunidade para você, cristão, rever. Sim. Porque o meu primo em específico é uma pessoa super do bem. Só que não tinha o hábito da leitura da Bíblia, não tinha um contato com a Bíblia. Fechando esse parênteses, quando ele não me respondeu, eu fui conversar com outro amigo, o Davi. Inclusive, quero deixar aqui já o convite para o Davi e a Ara estarem aqui nesse podcast com a gente, contando o testemunho deles. Eu falei para ele, e aí o Davi falou para mim assim, amigo, eu gosto muito da NVI. E aí na hora eu falei, NVI. Beleza, joguei no Google, Bíblia NVI. Só que na hora, ela inclusive tá aqui, acho que deve estar dentro da mochila ali, pequenininha. Tá ali na mochila. Eu não tive a noção de tamanho, não tinha noção de nada disso. E aí eu comprei a NVI. E depois foi apresentada a Bíblia que tá aqui, a mensagem. Depois a gente chega nela. Então, beleza. Aí, pra quem é leigo, pra quem não conhece, pra quem nunca pegou numa Bíblia na mão, como foi o meu caso, por exemplo, como foi o caso do Carlos também, eu vim de uma família
né, que não era evangélica. A minha avó foi evangélica de uma vida inteira. Acho que a única Bíblia que eu segurei foi a dela, mas só assim pra carregar. Só pra carregar mesmo, não tinha... Nunca tinha pegado uma Bíblia pra ler. Mas a Bíblia é onde tem a história de Jesus e muito mais coisas, né? A Bíblia é a palavra de Deus, a gente já vai chegar nesse assunto. Mas se você quer ler uma Bíblia, se você quer pegar uma Bíblia, quer estudar uma Bíblia, o primeiro ponto que você tem que entender é que existem várias traduções. Esse NVI que o Carlos falou é Nova Versão Internacional. Isso aí. Aí tem essa aqui minha, por exemplo, é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Aí tem ARA, Almeida Revisada e Atualizada. NVT, tem a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Que é bem parecida com essa aqui, a Mensagem, que é uma Bíblia super atual. Não necessariamente com essa capa, mas essa aqui, a Mensagem, é a tradução. Então, nós, no caso, o Davi, que foi o nosso amigo, orientou o Carlos a comprar a NVI, porque era a tradução que ele gosta. E o que tem de diferente de uma tradução para outra, né? Como a Bíblia foi escrita em basicamente três idiomas. O Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em aramaico e grego. São os três idiomas originais da Bíblia. Então, alguns grupos se reuniram e foram fazendo traduções, né? Foram trazendo essas traduções para as linguagens. E aí, primeiro só tinha em inglês, depois é que foi chegar em outras linguagens. E por serem diferentes, as diferenças de traduções trazem uma forma de falar diferente. Uns têm uma linguagem mais... A NVI, por exemplo, tem uma linguagem mais formal. A NVT também um pouco mais formal. Mas Eu acho a NVI, assim, é uma linguagem... É uma linguagem tranquila. Não é, assim, a mais tranquila, mas é, por exemplo, muito diferente da King James. King James que eu leio hoje. Sim. Sabe? A King James, ela é a mais fiel. Isso, e ela é mais fiel também. A original, né? Exato. Então tem menos interpretações, o mínimo de mudança possível, digamos assim, né, nas palavras. Então, o que acontece? O ideal é que você experimente. Se você tiver pessoas que você posso ver sua Bíblia? Posso pegar sua Bíblia e ler? Essa, por exemplo, essa NAA, não necessariamente nessa capa, aí você vai encontrar diversas capas, diversos tamanhos de letra. Bíblia de estudo, que aí vai ter contextualização, vai ter todo um embasamento, às vezes tem mapas mostrando as regiões onde as histórias aconteciam, e aí vem trazendo também alguns outros recursos. São fantásticas, inclusive, as Bíblias de estudo. Essa minha, por exemplo, tem letra gigante, então a letra é grande, é boa de ler. Fácil de ler, bom de ler a beça. Então é legal, se você puder, pegar uma Bíblia de alguém. Ou ir numa livraria, né? Não, eu tenho uma ideia, assim. Eu deveria ter feito isso antes de comprar a minha primeira Bíblia. Tem um aplicativo da Bíblia. E no aplicativo da Bíblia tem várias versões, praticamente todas as versões ali. E esse aplicativo é gratuito. Então, assim, você pode pegar o aplicativo e pegar uma passagem da Bíblia, ou, enfim, um texto, enfim, um livro da Bíblia, e identificar qual é a tradução que mais se adequa para você. Sim. O ponto central disso aqui é que é importante você ler a Bíblia. Isso. E assim, agora eu vou trazer um outro ponto. É importante você ler a Bíblia e, de preferência, impressa. Para você ter o hábito de manusear, o hábito de você estar ali dedicando o seu tempo, né? Hoje eu vivi algo que foi muito bacana. Eu faço um devocional de manhã e hoje eu não consegui. Eu saí de casa, na verdade eu fiquei um tempo sem fazer. Fiz ontem, e aí hoje eu acordei um pouco mais tarde, eu precisava sair correndo para o trabalho. Eu levei a Bíblia impressa. Minha Bíblia, inclusive, é essa que está aqui no cantinho. Essa King James.
E hoje eu abri a Bíblia. Como é diferente você abrir a Bíblia e você ter contato com ela ali, do que você simplesmente pegar no celular e, eu vou ler pelo celular. No celular você tem interferência de WhatsApp, você tem interferência de notificações. Facilmente você sai do aplicativo da Bíblia, entra no Instagram e o tempo que você tinha disponível ali, meia hora, 1 hora, vira 5 minutos, porque a diferença você foi para as redes sociais, né? Então, assim, ponto 1, importante você ler a Bíblia. Ponto 2, de preferência, impresso para você conseguir, de fato, estar 100% presente ali, né? É verdade. E anotar, rabiscar, marcar, né, as coisas importantes, isso também é muito legal, né? Opa. E então, assim, a ideia foi ótima do aplicativo para você poder ver as traduções, se você não tiver alguém próximo que você possa pegar uma Bíblia, e aí experimenta aquela que vai ser mais fluida para você, que vai ser mais leve para você a leitura. Aí depois nós tivemos uma orientação de uma amiga para ler a mensagem, que é essa NTLH. Eu falei tudo ao contrário. A mensagem. A mensagem, que é a nova tradução de linguagem de hoje. É uma tradução com uma linguagem bem atual. Só que ela é uma tradução também, que o que acontece com ela? Ela tem um pouco de interpretação no texto. Sim. Como tem um pouco de interpretação, os versículos não ficam pontuados iguaizinhos às outras Bíblias. Versículo é fundamental para você conseguir entender a Bíblia? Não, não é fundamental. Só é legal quando você está vendo uma pregação, por exemplo, e o pastor está falando o versículo tal. Para você conseguir achar na sua Bíblia, é importante você saber onde está. E ali, eles agrupam. Então, botam assim, de 10 a 14. Aí, junta um blocão, sabe? De 10 a 12, sei lá, de 10 a 14. Bota um bloco. E aí, você não sabe exatamente onde começa um e onde termina outro. Aí, se o pastor, por exemplo, falou o 13, aí o seu tá ali no meio, você não sabe aonde que começa aquele versículo para você conseguir acompanhar. E por isso acabava que muitas pessoas falavam pra gente que ela não era uma boa Bíblia, né? Exato. Vou contar a minha experiência. Como aconteceu comigo, né? A primeira Bíblia que eu comprei, como eu falei, foi a NVI. Isso. Logo depois, eu comprei uma dessa pra você. Mensagem. Isso, foi. E aí eu falei, eu preciso de uma Bíblia... a mensagem também, porque eu comecei a sentir um pouco mais de dificuldade, porque não é uma linguagem... A NVI hoje eu acho uma linguagem fácil, mas eu não tinha hábito, era a primeira vez que eu estava abrindo a Bíblia. E a mensagem, a linguagem é muito mais fluida. Sim. A leitura se tornou algo mais fluido. Onde começou a me incomodar, não é incomodar no sentido ruim, mas assim, eu tinha acabado de ler Salmos, por exemplo... E aí eu estava assistindo uma pregação, eu estava no culto, o pastor falava de Salmos 23, por exemplo. E aí quando eu voltava, eu não conseguia identificar a mesma coisa, porque era uma linguagem diferente. A mensagem é a mesma, só que a tradução ser diferente começou a me incomodar. Então, o que eu comecei a fazer? Inicialmente, eu ficava com essa Bíblia e a NVI. Então, tinha algumas passagens que eu parava e ia lá na NVI, deixa eu ver como está escrito na NVI. Então, assim, durante muito tempo, eu usei essas duas, né, como parâmetro. Isso foi um ponto importante também. E aí, de fato, eu ouvi de algumas pessoas isso, né? Quando eu falava, eu tô lendo essa Bíblia, as pessoas falavam, mas essa Bíblia, toma cuidado. Essa não é uma boa Bíblia. As pessoas às vezes falam isso. E a gente tem que tomar cuidado, porque assim, no final do dia, se essa for a Bíblia que você se sinta confortável, que você está tendo de fato, o Espírito Santo está falando com você, aí você vai deixar de ler a Bíblia? Por causa disso? Sabe? Que isso não seja... Aí é um ponto de alerta, principalmente para os cristãos mais experientes, né? Para ter esse ponto de cuidado com uma pessoa que às vezes está nova na fé, está começando a ler, e aí às vezes a pessoa está gostando daquela... Poxa, eu tô conseguindo entender a Bíblia. Caramba, a nossa sensação era essa, né? Exato. Caramba, agora eu tô entendendo, agora tá ficando claro para mim, entendi. Tá. Pô, entendi agora por que Abraão fez isso. Tal. E aí, de repente, a pessoa chega pra você e fala assim, não, mas essa não é uma boa Bíblia. Essa Bíblia aí não é. Aí você, poxa,
Caramba! Dediquei tempo, não serviu de nada, sabe? Então não vou mais ler essa. Peraí, então aí vou esperar então até eu encontrar uma boa Bíblia. Aí a pessoa para de ler a Bíblia por causa daquele comentário. E assim, quando na verdade a gente pode falar, cara, essa é uma boa Bíblia, é uma Bíblia que tem uma linguagem mais fluida, mas depois você pode passar a tentar uma outra. Ó, essa daqui também tem uma linguagem boa e ela é um pouco mais fiel à tradução original. Ó, a Amanda, minha prima, ela usou um termo muito legal comigo. Ela falou assim, primo, continua lendo essa Bíblia, mas ela que me deu a dica de usar a NVI junto. Para algumas passagens, e a gente sabe, se você tem o hábito de ler a Bíblia, você sabe que a Bíblia conversa com a gente, é Deus falando com a gente, né? Sim. Se é Deus falando com a gente, tem alguns versículos que saltam, sabe? E é legal, se você está lendo a Bíblia, a mensagem, é legal você ter outra Bíblia do lado, se você tiver essa possibilidade, para você comparar. Eu comecei fazendo isso, sabe? Isso foi um ponto importante. Isso. E aí agora, eu vou fazer uma pulada aqui de ordem um pouquinho do nosso roteiro. Pode ir, contigo. A Bíblia é o quê, então? A Bíblia contém a palavra de Deus ou a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, né? E aí, eu reuni... Deixa eu só voltar um ponto? Volta. Antes de você se aprofundar nesse assunto, é muito importante nós cristãos que lemos a Bíblia incentivar outros cristãos a lerem a Bíblia. Exatamente. Menos de 10% dos cristãos hoje leem a Bíblia. E aí isso é uma pesquisa internacional e os dados são esses. Menos de 10% dos cristãos relatam que leem a Bíblia. Se a Bíblia é Deus falando com a gente e poucos cristãos leem a Bíblia, a gente tem que tomar muito cuidado. Do que você está se alimentando? Sabe? Porque eu tenho vários amigos nossos, novos convertidos, procuram a gente para conversar, para compartilhar, né? Da mesma forma que a gente também, quando se converteu, foi buscar pessoas, né? Que a gente já conhecia, enfim. E um ponto que eu sempre incentivo é a leitura, porque eu tenho visto cristãos novos convertidos sedentos por conhecer a palavra e tenho visto poucos cristãos que com mais tempo de convertido incentivando. Então, assim, é muito importante você que já está fundamentado, que tem o seu contato com a palavra, incentivar novos cristãos à leitura da Bíblia, ao contato com a Bíblia, e não ficar terceirizando, acreditando que eu me converti, eu só preciso ir ao culto. Ou fazer um devocional, comprar um livro devocional. Exato. E lá no devocional tem um versículo para cada dia. É o suficiente. Deus tem muito mais para você. Então é muito importante você ter esse tempo, sabe? No início eu fiz muito isso. Quando eu me converti, ao invés de eu ler a Bíblia, que eu não tinha Bíblia ainda, o que eu fazia? Assistia a pregação online. Agora a gente tem a ferramenta. Da mesma forma que vocês estão assistindo a gente no YouTube, vocês poderiam estar assistindo uma pregação. Certo? E é legal assistir a pregação. Sim. Só que não substitui a leitura da Bíblia. Não. Sabe o que mudou na minha vida quando eu comecei a ler cada vez mais Bíblia? Mudou o tipo de pregação que eu comecei a gostar. Sim. Porque, assim, a gente vive um momento hoje, tem alguns pregadores, né? E eu não tô falando mal de ninguém aqui, tá? São só perfis e cada um tem seu objetivo, cada um tá cumprindo o seu id, né? A pregação tem poucos versículos falados. A partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, ter mais contato com ela, eu comecei a gostar mais de pregações do Luciano Subirá, pastor Hernandes Dias Lopes. São pastores que falam muito da palavra. Então eu conseguia pegar a Bíblia do lado e falar, é nesse ponto aqui que ele está falando. Entender de contexto histórico o que estava acontecendo naquele período. Então, assim, não terceiriza isso, sabe? Não restrinja o seu relacionamento com Deus à pregação, a assistir o vídeo. Tenha você o seu tempo de qualidade, que eu tenho certeza que através da Bíblia, que você vai entrar no assunto agora, ele vai falar com você. Com certeza. É semelhante a você buscar como é que é o nome? Fast food?
Isso ou aí. você ir lá e preparar a comida de verdade. Preparar a comida de verdade dá mais trabalho. Você tem que pegar os legumes, tem que lavar os legumes, tem que cortar, preparar. Só que quando você prepara aquela refeição com comida de verdade, é uma refeição mais nutritiva, que te enche, te preenche por mais tempo e que também é saudável para o seu corpo. Da mesma forma que você pegar a palavra de Deus, manusear ela, ler, o Senhor vai estar falando diretamente com você, ele muitas vezes vai te direcionar para qual livro que você vai, qual capítulo que você vai, qual versículo que você vai, principalmente se você tiver feito uma oração antes, pedindo ao Espírito Santo para falar contigo naquele momento. Já a pregação é semelhante ao fast food, é você ir lá e comer uma comidinha rápida, já mastigada por alguém, porque ali tem as interpretações dessa pessoa também, tem a ênfase que ela quer dar, tem o que o Senhor falou com ela para ela levar naquela mensagem, que não está errado, mas é só um direcionamento, quando na verdade o Senhor poderia querer falar com você outra coisa. E muito provavelmente quer, porque com cada um ele quer falar algo especial, né? Então que a gente tenha essa visão, né? Da gente não ficar buscando o fast food, mas que a gente vá buscar essa comida, essa sustância, né? Ó, quer ver um erro que eu também cometia? Eu usava a Bíblia como se fosse um horóscopo, sabe? Ah, é Eu verdade. pegava e fazia assim, ó. Como fosse um oráculo. Oráculo, isso. Eu falava assim, Deus, fala comigo hoje. Pá! E não é, né? Eu, durante muito tempo, eu busquei muito no YouTube vídeos como ouvir a voz de Deus, como saber que Deus falou com você. E a resposta que eu tive, assim, não lembro quem foi que falou exatamente, porque eu assisti muitos vídeos falando sobre isso, e todos falavam praticamente a mesma coisa, mas a que mais me chamou a atenção, assim, o que me fez entender, de fato, foi o exemplo que eu ouvi sobre filho. Nós temos filhos. Se nesse momento a gente ouvir a voz do Vinícius ou da Cecília, a gente sabe que é o Vinícius e a Cecília. Sim. Por quê? Porque a gente tem contato, a gente tem intimidade. Então, assim, tenha intimidade com Deus, que de fato você vai ouvir a voz dele, sabe? Verdade. Busque essa intimidade e não simplesmente fazer igual eu fazia, o erro que eu cometia, né? Verdade. Bom, então vamos lá. Falando um pouquinho sobre a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus, como a gente já falou. Não é um livro comum, não é qualquer livro. E aí eu vou provar que ele não é um livro qualquer. Bora. Ele foi escrito ao longo de mais ou menos 1.500 anos. A Bíblia foi escrita ao longo de 1.500 anos. Começou por volta de 1400 a.C. e foi terminar lá por volta de 100 depois de Cristo. Ou seja, ela não foi planejada como um livro único. E ela também não foi escrita, como muitos sabem, não sei se todos, mas muitos sabem, que não foi escrita por um único autor. Sim. Ela foi escrita por cerca de 40 autores diferentes. Meu Deus. Entre elas tinham reis, profetas, pescadores, médicos, sacerdotes, pastores, líderes políticos, que viveram em épocas diferentes e em locais diferentes. Só que todos os textos, quando você olha, tem uma mensagem central e coerente. Um cerne. Que todos esses textos, apesar de terem sido escritos em tempos diferentes, em locais diferentes, eles têm o mesmo cerne. A maioria deles foi escrito principalmente em 3 regiões, Oriente Médio, Norte da África e Europa, e em 3 idiomas, como eu já até tinha falado, hebraico, aramaico e grego. São os 3 idiomas originais da Bíblia. A Bíblia cristã ela tem 66 livros, sendo que 39 são do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento vem antes de Jesus e o Novo Testamento vem após Jesus. Após a chegada de Jesus, nós temos o Novo Testamento. E aí, ao longo dos séculos, a comunidade judaica e cristã foram reconhecendo quais eram esses escritos que eram mais usados regularmente, que eram coerentes com essa fé em Deus, num Deus único, e atribuídos a testemunhas confiáveis e foi a formação do cânon, que é a criação, né, da Bíblia. Fala. Cânon, que foi a escolha dos livros, de quais são os livros. Então, ninguém inventou a Bíblia. Ela foi
unida e foi um conceito, assim, né? Tinha a ver com os livros que de fato eram lidos e repetidos e que eram de testemunhas confiáveis. Quantos manuscritos da Bíblia existem? Olha isso, olha que interessante. Milhares de manuscritos. Então, antigamente, a gente não tinha impressora, né? Já parou para pensar nisso? Que esse é um livro de mais de 1.500 anos e que não tinha impressora? As pessoas escreviam cada uma dessas letrinhas? Mas milhares de manuscritos. Não existe no mundo nenhum outro livro, nenhuma outra obra que tenha tantos manuscritos fiéis como tem a Bíblia. No Mar Morto, foram encontrados os manuscritos do Mar Morto em 1947 e mostram que textos copiados 1000 anos depois eram quase idênticos aos mais antigos. Então, como essas palavras elas eram respeitadas, eram cuidadas, existia um cuidado sobre elas, né? Então, foram mais de 5.800 manuscritos gregos já encontrados do Novo Testamento, mais de 20.000 manuscritos considerando outras línguas antigas, e nenhum outro texto antigo tem tanta documentação. E os manuscritos eram iguais? Sim, essencialmente sim. Poderiam ter uma variação ou outra de palavra, mas eram essencialmente iguais. Podia mudar uma ordem de palavra, tipo, ao invés de Jesus Cristo, Cristo Jesus. Mudava uma ordem, mas sem perder, nunca perdendo o sentido, né? Então, assim, fazendo uma comparação básica, que são os filósofos, por exemplo, Platão, que escreveu grandes obras que até hoje são conhecidas, eles tinham pouquíssimos manuscritos. Então, nenhuma obra mesmo se compara à Bíblia. Milhares de manuscritos, muito próximos dos termos originais, com uma alta concordância, né? E o que isso mostra historicamente, né? Que o texto foi cuidadosamente preservado. Ou seja, o Senhor cuidou da sua palavra e ele continua cuidando. Não é por acaso, gente. Esse livro é um livro sagrado. A Bíblia é a palavra de Deus. E o Senhor zela por aquilo que ele fala, por aquilo que ele quer trazer para o seu povo. Se ele quisesse tirar algum desses livros, ele tinha tirado, como ele deve ter tirado ao longo do tempo. Exato. E ninguém nem sabe que existiu tal livro e que foi. Enfim, se tirou, a gente não sabe. Mas aí, as pessoas usam justamente esse tipo de argumento, do tipo assim, foi escrito por muitos autores, são muitos livros, usam esses exemplos para dizer como se fosse um livro humano, como se fosse um livro de pessoas, e não é. A Bíblia é a palavra de Deus, é importante ter reverência a esse livro, que não é um livro, né? Não é só um livro, mas é um manual mesmo da vida. E é importante a gente ter essa dimensão, sabe? Do quanto o Senhor, ao longo de todos esses anos, cuidou da sua palavra. Então, para esse livro chegar hoje nas nossas mãos, como ele foram anos e anos passando por diversas coisas que poderiam ter feito ele ter sido esquecido, poderiam ter feito esse livro ter sido se perdido na história, se não fosse de fato. Sim, quantas pessoas tentaram, inclusive, desmentir, sei lá. Tem esses questionamentos também, né, de alguns cientistas e tudo mais, querendo acabar com a Bíblia, né? Não conseguiram. Não conseguem, porque em todos os conflitos que trazem, a Bíblia sempre ganha. A Bíblia sempre ganha, a Bíblia sempre está à frente. Eu ouvi hoje em um podcast de negócios de um grande influenciador, de um grande empresário, que era ateu, e ele falou algo que me chamou muita atenção. Muita ciência te aproxima de Deus. Pouca ciência te afasta. Pouca ciência te afasta. E eu entendia justamente o contrário, sabe? É uma frase de Pasteur, essa frase. Isso aí. De um cientista. Isso mexeu muito comigo. E como eu também tenho visto empresários... Eu falo de empresários porque é o que eu consumo mais, né? Uhum. Lendo, compartilhando, sabe? Trazendo fundamentos bíblicos para o negócio, sabe? Então, assim, e aí isso vai mostrando a importância, porque são pessoas, tem um cara em específico, que é o Caio Carneiro, eu não sei se ele é cristão ou se ele não é, mas eu acompanho o Caio há muito tempo, e ele tem postado
vários relatos da vida dele ali nos stories, ele em contato com a Bíblia, sabe? E aí você percebe um cara que é uma grande referência em leitura, inclusive, é uma pessoa que leu muito, traz sempre referências de livros. O cara tá lendo a Bíblia e se encantando, compartilhando ensinamentos, e isso mostra o quão atualizada é também. Totalmente. Muitas das vezes a gente... um livro muito antigo, o que eu vou aprender? Não, o livro é mais atualizado do que o jornal de amanhã, cara. Sabe? Então, assim, busca também. É muito importante mesmo. A Bíblia ela é extremamente atual. E, né, porque é a palavra de Deus, então Deus vai estar. Deus não escreveu para um tempo antigo. Ele não escreveu só para os que estavam lá atrás. Ele buscou trazer conhecimentos que se perpetuariam para a eternidade, né? Na verdade, ele escreveu para você. É. Ele escreveu para mim. Sim. E ele sabe do que você precisa Exato. para hoje. Exato. Por isso que você precisa ter contato com a Bíblia hoje. Ele sabe o que você precisa para amanhã. Por isso, amanhã, você tem que ter contato com ela. Sim. Sabe? Então, ela é personalizada, sabe? A linguagem a mensagem é personalizada. E a gente vai sentar junto e a gente vai ler um livro da Bíblia. Se a gente voltar amanhã e ler o mesmo livro, pode ser que a gente tenha revelações diferentes. Com certeza vai ter. Sabe? Então, assim, por isso que ela é atualizada. Porque é Deus falando com a gente. E a gente tem aqui o Espírito Santo conosco, né? Sim. Que é o nosso ajudador. Que é com quem a gente deve sentar e ler a Bíblia. Exato. Você não tem que ler a Bíblia com mais ninguém além do Espírito Santo. De orar a Ele, pedir a Ele direção. E para que Ele fale contigo no momento em que você estiver lendo. Me mostra. Fala comigo, Senhor, através do Teu Espírito Santo, me mostra o que o Senhor quer me mostrar, fala o que o Senhor quer falar ao meu coração, me permita enxergar aquilo que o Senhor quer me mostrar, tira as vendas dos meus olhos, as escamas dos meus olhos e me permita ver aquilo que o Senhor quer me mostrar. Fala comigo nesse momento. Eu sempre faço essa oração, sempre peço ao Senhor para falar comigo. E é uma oração que a gente recomenda que você faça também quando você for ler essa Bíblia. Porque, como eu falei, ele não é só um livro. Então, você não lê a Bíblia assim, você... vou pegar aqui a Bíblia para ler um negocinho. Vou ler 2 capítulos por dia. Eu já errei. Eu também. Já fiz isso. Eu coloquei na minha cabeça, eu vou ler a Bíblia toda. E aí, o objetivo... Vira uma meta. Exato. O objetivo central era ler a quantidade de capítulos estipulados para aquele dia. E aí, muitas das vezes, eu terminava, ia para minha rotina, e no meio do dia eu lembrava, eu tentava lembrar, na verdade, do que eu li. E quantas vezes eu voltei para ler e eu precisava ler alguns capítulos anteriores para eu entender o que eu estava fazendo. Então, não é sobre isso. Não mesmo. Não é sobre você ler um livro inteiro, um capítulo ou um versículo. A direção vai vir de Deus. O Espírito Santo vai te guiar. Quantas vezes eu peguei a Bíblia e fiquei em 2 versículos ali, ó, muito tempo. Sim. Sabe? E não conseguia evoluir, porque era Deus falando comigo para voltar e ler de novo, ler de novo, ler de novo. Isso é intimidade. É você buscar intimidade, sabe? Existem coisas que, por exemplo, a aula de motorista. Você até faz uma aula teórica e aí te explicam algumas coisas do funcionamento do carro e tal, um passo a passo. Mas a prática mesmo só vem com a experiência, com você... Você se torna habilitado depois que você passa na prática. Exatamente. E para você saber qual é a intensidade, como é que eu te explico teoricamente qual é a intensidade da pisada na embreagem? Com qual velocidade que você tem que deixar de pisar? Você não tem uma calculadora na cabeça. E eu não sei qual é a força do seu pé, qual é o peso do seu pé. Então, isso é uma coisa pessoal. Você precisa viver a experiência, entrar no carro. Por isso, até que é importante você fazer as aulas com o mesmo carro, para depois fazer a prova com o mesmo carro, porque senão é diferente, né? Então, a experiência é o que vai te fazer, de fato, aprender essa prática. Da mesma forma, é o contato com Deus. Como que Deus fala com a gente? Deus fala com a gente das mais diversas formas. Mas como que a gente entende como Deus fala comigo especificamente? Criando intimidade com Deus, tendo experiências com Deus. E você não tem experiência com Deus só
indo ao culto, só indo ao monte orar, ou indo a lugares. Ou então fazendo um devocional. Tem muita gente, durante o tempo eu via isso, eu gosto de me usar como exemplo, tá? Mas quantas vezes a gente vê pessoas que fazem um devocional e eu acho lindo. Café bonito, a Bíblia, um caderno do lado. Eu, na grande maioria dos meus dias, eu não tenho esse tempo para criar isso. Muitas das vezes eu tô com a Bíblia na mão, um café e tô sentado na cozinha, orando, sabe? Eu ouvi isso do nosso pastor. O nosso pastor, o pastor Felipe, ele falou algo, gente, eu acho isso muito bonito, mas eu não consigo fazer. Então ele fala com Deus, ele diz que ele pega a todo momento a Bíblia. Então o tempo inteiro ele tá com a Bíblia. Não necessariamente ele parou, sentou, orou, tomou um café, anotou. Não! Você precisa encontrar... É só você perceber a relação que... Se você tem um irmão, por exemplo. Vou usar o meu exemplo, que eu tenho uma irmã. Nós temos o mesmo pai. Certo? A gente se relaciona com o nosso pai de formas diferentes. Sim. E com Deus é a mesma coisa. Pode ser que você vai desenvolver intimidade de uma outra forma. Mas sem a palavra de Deus, sem conversar com ele, porque a fé vem no ouvir a palavra, você não vai desenvolver essa intimidade. Então, assim, eu tô contando isso muito mais para você não entrar num ponto de comparação. Muitas das vezes sua rotina é corrida, é acelerada e você não vai ter. É necessário dedicar 1 hora todo dia de manhã para você ler. Cara, não é sobre essa regra. Pode ser que você sente um dia e você fique 2 horas conversando com Deus. Sim. Podem ter dias que Deus vai falar, minha filha, já 10 minutos é o suficiente, pode ir pro celular fazer. E ele fala, sabe? E você só vai entender a forma como Deus fala com você criando essas oportunidades, Sim. ampliando o seu repertório, tendo vários e vários momentos de estar com Deus. Sim. Seja num pouquinho tempo, mas que seja um tempo de qualidade, que você de fato faça isso intencionalmente. Não é assim, não deu tempo. Vou pegar minha Bíblia aqui rapidinho, vou ler aqui, blá, blá, blá. Pronto. Matei esse, check. Então, não é um check do dia. É um momento que você tem que dedicar ao Senhor. Que você escolhe estar ali. Exato. Você escolheu dedicar esse tempo para ele, tempo de qualidade. Uma coisa sou eu pegar os meus filhos e falar assim, vou ficar aqui brincando. 2 minutos ali e ir embora. Outra coisa sou eu sentar lá e falar, vamos brincar? Entendeu? E saber que aquele tempo é deles, né? E eu vou me entregar ao máximo ali. A mesma coisa no relacionamento com Deus. Por isso que o devocional... eu não sou contra devocional, não, tá? Inclusive, eu já fiz durante muito tempo. Livro, você quer dizer livro devocional, livro né? Devocional, porque isso aí. Na Bíblia você também pode fazer devocional, né? Entendi. Livro devocional. Por quê? Eu, durante um período, fiz isso. Eu, assim, um dia estava corrido, eu li devocional, lia a passagem da Bíblia que estava ali, 5 minutos eu dei o check do dia. E não é sobre dar o check, é sobre você escolher estar ali. Sim. Sabe? E é isso. Vambora. Vamos. Então, e aí qual é a dica? Então, qual foi a sua dica que você recebeu sobre como começar a ler a Bíblia? Tá. No meu caso, foi o Davi que me instruiu, e como ele sabia que a minha cabeça era muito voltada... Eu não lembro agora se foi Davi. Acho que foi. Foi? Eu me lembro disso também. Como a minha cabeça era uma cabeça muito voltada para negócio e tudo mais, ele falou para eu começar por Provérbios. E aí ele falou, cara, começa por Provérbios, lê os 30 capítulos, 1 capítulo por dia, e vai desenvolvendo ali. E foi assim que eu comecei, foi bem legal. Logo depois que eu terminei Provérbios, eu fiquei meio perdido, porque eu fui evoluindo em Eclesiastes e tudo mais, e eu falei, opa, deu uma travada. E aí eu fui procurar, fui pesquisar. E aí eu vi, por exemplo, o Thiago Brunet, ouvi outros pastores falando de ler o Novo Testamento. Então, quando eu terminei Provérbios, eu fui lá em Mateus, e aí fui evoluindo. Eu comecei assim, eu comecei por Provérbios, e aí depois eu fui para o Novo Testamento, e aí completei, e hoje acontece. Eu já fui diferente. A minha dica da minha amiga foi para eu ler do início. Começa do início. Vai lá em Gênesis, começa a ler Gênesis, e foi muito legal para mim. Porque eu não tinha a menor ideia do que tinha na Bíblia.
A não ser as parábolas de Jesus, que eu já tinha lido uma ou outra fora da Bíblia até, né? Em outros livros. Mas eu não tinha a menor ideia da história do povo de Israel, da história da criação do mundo. A Gênesis conta a história da criação do mundo, que é linda demais de se ler. Depois vem todo o relato né, de como aconteceu a Arca de Noé, a história de Noé, do dilúvio. Enfim, tem tantas coisas lindas. Depois vem Êxodo, e aí vem toda a história do povo de Israel. Na verdade, a formação do povo de Israel vem desde Gênesis, porque aí vai contar a história de Abraão, que foi o pai da fé, e aí como o Senhor tirou ele, mandou ele sair da terra que ele estava. E dele se origina o povo de Deus, e a partir de Abraão, todos nós somos abençoados a partir de Abraão, né? Então, em Gênesis começa a história do primeiro homem da fé, né? Que deu origem a todos nós. E assim, é lindo, é lindo. Então, eu comecei por Gênesis. Olha como eu tô ouvindo você falar, a primeira vez que eu ouço você falar isso. Na verdade, eu nem sabia que você tinha começado por Gênesis. Mas olha como é legal, como é que Deus faz, né? Eu sou muito prático. E assim, em muitos casos, a inteligência artificial tem me ajudado muito nisso. Eu gosto de resposta rápida, sabe? E Provérbios, pra mim, foi assim, magnífico. Porque eu pegava informação e se você lê Provérbios, se você não lê agora, inclusive eu tô lendo de novo, tem versículo que é uma mensagem prática. Faz isso e o resultado vai ser isso. Age assim e você vai ser bem-sucedido. Entregue seus planos e isso para mim era perfeito. Isso começou a moldar as minhas atitudes. Porque eu saía daquele momento com direções. Então eu já sabia, olha, se eu fizer isso, o resultado é esse. Se eu andar com essas pessoas, o meu resultado vai ser esse. E eu comecei a mudar as minhas ações. Você já tem um perfil muito diferente do meu. Sim. Você tem um perfil, Lívia vem da área científica, da área de pesquisa. Então, para Lívia ir lá entender, eu lembro que você começou por Gênesis, sim, porque você ficou em Gênesis maior tempão. Ela queria ficar conversando de todos esses assuntos comigo e eu tentando buscar alguma coisa prática dali, entendeu? Eu lembro disso, sim. Então, olha como é legal, sabe? Porque Gênesis, pra mim, não foi isso que me chamou a atenção. Foi muito mais o processo de construção que eu vi. O que me chama a atenção é a história de José, por exemplo. Abraão foi uma passagem, ele tem a importância, óbvio, mas, assim, a história de José é a história quando eu entendi, porque foi o ponto-chave ali pra mim, sabe? Que eu comecei a me identificar dentro da história em alguns momentos, sabe? Olha como é importante você ter a sua experiência com a Bíblia. É verdade. Porque você tá contando... Eu trouxe o meu ponto de vista, você trouxe o seu ponto de vista, eu tenho certeza que o seu ponto de vista é diferente. Inclusive, coloca aqui nos comentários o que você achou de Gênesis, o que você achou de Provérbios, pra gente conhecer melhor o seu ponto de vista. Vai ser legal trocar, né? Depois a gente pode trazer um outro vídeo falando sobre, né? Deixa a galera botar nesse aí que vai ser legal. Sim. Bom, e aí, beleza. Então, assim, E aí, qual é a melhor forma? Existe a melhor forma de começar a ler a Bíblia? Será que existe um caminho para você ler a Bíblia? Não existe um caminho, como a gente acabou de mostrar aqui, né? O Carlos começou de uma forma, eu comecei de outra forma. E o que a gente recomenda é que se você não teve nenhum tipo de direção e se não fez nenhum sentido nenhuma das duas formas, como a gente falou, ora ao Espírito Santo, pede a ele uma direção. Assim como você deve pedir para que ele fale contigo durante a sua leitura, que você deve buscar no Senhor as revelações, porque é ele quem traz as revelações para cada um de nós, você também pode buscar nele qual é o livro com qual você deve começar, por onde você deve começar. Então, busque no Senhor essa resposta que ele vai trazer para você também a melhor direção, né? Exato. E aí, a Bíblia, então, ela é a base da fé cristã. Exato. Ela é a base da fé cristã. Só que, durante um tempo, isso se perdeu.
E aí foi uma outra pesquisa que eu trouxe também para a gente trazer um ponto importante, e aí esse é um ponto importante principalmente para quem não é evangélico e está buscando entender como é que funciona a nossa visão, mas também para muitos evangélicos que não têm a menor noção, nunca buscou um conhecimento do contexto histórico de como se iniciou a religião evangélica, ou como... Lívia Bretas, te cortei para te fazer a pergunta. Qual é a base da fé cristã? A base da fé cristã é a Bíblia. Só que durante um tempo ela se perdeu. E foi num período ali, num período em que na Europa criou-se, principalmente na Europa, né, foi criada a religião católica. Na verdade, não foi criada a religião católica na Europa. O que aconteceu? Começou quando Jesus morreu e seguido dele, vieram os discípulos trazendo a mensagem, né? Trazendo a palavra de Deus, buscando mostrar primeiro para os judeus, para que eles se convertessem, depois para todos os povos, para os gentios, e falando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus e pregando a história de Jesus, principalmente, que Jesus foi morto, crucificado, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter vida eterna. E, enfim, isso foi crescendo, principalmente no ministério do apóstolo Paulo, que foi quem difundiu muitas igrejas, né? Acabou formando muitas igrejas. Ele foi um apóstolo enviado, né? Apóstolo é quem é enviado para uma missão, né? Então, o apóstolo Paulo ele foi enviado para levar a palavra de Deus para os gentios, que seriam o povo que não era judeu, né? Somos nós. Na época, que somos nós, exatamente. Então, o que aconteceu? Aí o movimento foi crescendo e foram se criando igrejas, comunidades, né? Desses cristãos. Os cristãos aqui, os cristãos ali, foram se criando as igrejas. As igrejas foram precisando se organizar, porque uma comunidade sem ordem não existe. Muitas dessas direções, inclusive, estão aqui na Bíblia. As fundamentais, as principais estão aqui. Principalmente nas cartas de Paulo. Sim. Estão as principais direções para a igreja. Mas a gente sabe, né, gente, que é uma humanidade feita de ser humano, né? Ser humano o quê? Caído, corrompido. E a coisa foi crescendo e foi se tornando muito mais uma religião do que, de fato, o que deveria ser. Né? Se pregar a palavra de Deus, os corações se converterem ao Senhor e toda a transformação que, de fato, é o que Deus queria para todos nós. E foi tomando uma grande proporção, e aí criou-se a igreja católica, a religião católica e a igreja dominante, que era a igreja católica, que se intermeava também com o Estado, então ficava uma coisa meio política, meio religião junto. E aí, lá na Europa, foi quando surge um movimento, que é o movimento da Reforma, que foi um movimento de retorno à Bíblia. Foi um questionamento às práticas religiosas da época, porque o povo dependia da igreja para poder conseguir acessar a Deus, quase como acontecia lá na época antes de Jesus, né? Porque quando Jesus morre, eu não sei quantos conhecem a fundo a história, né? Mas quando Jesus morre, inclusive quando ele está na cruz e ele de fato, né, morre, tudo fica escuro, o chão estremece e aí muitos túmulos até se abrem, pessoas acontecem algumas ressurreições, mas o mais importante disso, o véu do templo se rasga, mostrando que não existe mais separação entre o povo e Deus, que o único intermediário que existe entre nós e Deus é Jesus. Ele se torna o sumo sacerdote. Então não precisa mais daquela figura do sumo sacerdote que existia nas sinagogas naquela época, né? Na religião dos judeus, que tinha o sumo sacerdote, que era o único que podia, uma vez ao ano, chegar até a presença de Deus, aonde no Santo dos Santos, que era um local onde ficava a Arca da Aliança, e aí tinha uma vez ao ano, ele poderia entrar lá para poder fazer uma oferta ao Senhor pelos pecados de todo mundo, de toda a congregação.
né? E aí, quando Jesus morre para romper com isso. Não existe mais separação, nós não estamos mais separados. E essa separação aconteceu lá no Éden. Exato. Que é quando o homem peca. O homem até então tinha um relacionamento direto com Deus. Deus vinha na viração do dia para conversar com o homem. Enfim, né, ter uma relação com ele. Quando o homem e a mulher pecam, né, a família inicial, né, Adão e Eva pecam, o Senhor tira eles do jardim do Éden e fala que eles vão precisar sofrer e passar por provações e tudo mais. E ali ele fala que se afastaria deles. Ele não estaria mais com eles. Então, aí tem toda a jornada até chegar na história de Jesus. Quando Jesus vem, ele rompe com isso e fala, agora a gente já pode chegar ao Pai novamente. O Pai está se reconciliando. Ele morre para nos reconciliar com Deus. Essa é a morte de Jesus. Esse é o sentido da morte de Jesus. Até porque se você parar para pensar, o Filho de Deus morrer da forma como ele morreu, ele se entregou, ele não fez nada. Ele poderia mandar uma legião de anjos vir, proteger ele, fulminar todo mundo com raio, plaf! Queimava todo mundo, entendeu? É o Filho de Deus. Mas não, ele se entrega como um sacrifício vivo. Ele se entrega como um sacrifício vivo para nos reconciliar com o Pai. E isso é lindo demais, gente. Quando a gente, de fato, vive e entende isso, entende o tamanho do peso do sacrifício de Jesus e a forma generosa como ele faz isso, como ele se entrega por nós, é impossível você não ver valor e não ver a importância desse momento, assim, né, na nossa vida, da cruz em si, né? A cruz a crucificação de Jesus é um ato de amor, é uma entrega, é de uma graça tão, tão gigantesca. Enfim, eu fico até meio emocionada. É emocionante. O nosso pastor, vou repetir uma frase dele, que foi uma frase que mexeu muito comigo, né? A religião foi criada pelo homem. Jesus não morreu na cruz para fazer da gente evangélico, católico, espírita. Não. Jesus morreu na cruz para fazer a gente filho. Filho. É dar acesso direto, sabe? Exato. É mostrar o posicionamento da gente, o novo posicionamento da gente. Se você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, você se tornou filho de Deus. Filho de Deus. E como filho, você tem acesso às heranças, sabe? E assim, o testamento tá aí. Se você não sabe, se você acha que você não tem herança, você tem. E na Bíblia estão todas as promessas, todo o testamento do seu pai para você, sabe? Isso foi algo que mexeu muito comigo. Muitas das vezes a gente se sente perdido, a gente se sente mal cuidado ou desamparado, mas a gente não está desamparado. A gente só está olhando pela ótica errada. Sim. Porque Deus já fez tudo por nós. Ele já comprou a nossa vida. Exato. Se ele comprou a nossa vida com a vida dele, você tem noção do que precisa acessar. É acesso. Tem noção do que é Deus enviar o seu único filho por nós? O quanto tem de valor nisso? É só a gente associar a gente com os nossos filhos. O que a gente faz com os nossos filhos? Sabe? Sim. E então, nessa época, né, o povo dependia ainda de uma instituição para poder acessar a Deus e uma prática muito comum eram as práticas das indulgências. As pessoas pagavam, né, se vendiam coisa, vendia terreno no céu, vendia pedacinho de coisa que ia salvar a pessoa, esse tipo de coisa. E aí Lutero, que acho que ele era um frei, agora me fugiu qual era a função dele. Mas ele era um homem que tinha acesso à palavra de Deus. E como uma pessoa que tinha acesso à palavra de Deus, ele era confrontado pela palavra de Deus. E aí o Senhor usa ele, né, para mostrar que, ei, peraí, acorda. Tá fugindo da... Achou? Tá fugindo da... Martim Lutero era um monge agostiniano e padre católico. Ele era um padre. Então, ele era um monge e padre.
Então, ele tinha acesso à palavra de Deus. E lendo a palavra de Deus, ele chegou a um ponto que ele falou, peraí, mas o que estão propondo aqui como doutrina está diferente do que está dizendo aqui nessa palavra. E as coisas não estão batendo. E aí ele começa, então, a liderar um movimento de, ei, peraí, precisamos voltar para as escrituras, precisamos voltar. Ele não queria fundar uma nova religião, mas ele queria que todo mundo tivesse acesso à palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E assim, o justo viverá pela fé. Romanos 1,17 foi algo que confrontou ele. Então, a gente precisa viver a palavra de Deus. E como é que o povo vai viver a palavra de Deus se ele não tiver acesso à palavra de Deus? E aí, enfim, então a salvação não pode ser comprada. Tudo isso tá que a salvação é mediante a graça. Então, em cima de tudo isso, surgiu a Reforma Protestante. E a base, os pilares da Reforma Protestante são as 5 solas. Sola Escritura, que é a Bíblia como autoridade final. Então, a palavra de Deus, a Bíblia é a autoridade final, não é nenhuma pessoa, não é nenhum cargo, não é nenhum líder, nenhum sistema, nenhuma religião. É a palavra de Deus, como está em João 5,39. Examinai as Escrituras. Então, a nossa fé ela é baseada na palavra de Deus e não no que os outros falam. Por isso que está aqui reforçando a importância de você ter contato com a palavra de Deus. Você tem que congregar numa igreja, é importante você congregar numa igreja. O estar em comunidade te faz crescer espiritualmente, você também vai estar cumprindo o seu ID, você vai estar trabalhando, né, futuramente na igreja, vai estar colaborando, servindo, enfim, vai estar colaborando. Mas o mais importante é que você tenha contato com a palavra de Deus, que isso é o que vai te moldar, o que vai te transformar o teu coração, é ter contato com a palavra de Deus. A outra sola é sola gratia, que é somente pela graça. Então, a salvação não é comprada, nem é trocada e nem é por merecimento. Ela é um dom divino, é a graça de Deus que nos é concedida mediante a nossa fé. A partir do momento que eu professo a minha fé em Jesus Cristo, eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu professo isso, eu deposito a minha fé no Senhor, então, por graça, eu sou salva. Eu não preciso fazer nada além de confessar a minha fé e, de fato, né, ter o meu coração convertido na fé. Não é só falar, né? Não é só falar, confessar com a boca. Mas é que o meu coração creia nisso, de fato, né? Por isso que a salvação ela é um mistério. Você não sabe, de fato, quem será salvo. No dia que o Senhor vier, no arrebatamento, quem será que, de fato, vai, quem não vai? Né? É uma dúvida. Porque só quem conhece o coração do homem é Deus. Então, se a salvação tem a ver com algo que é uma transformação de dentro, quantos aí só falam bonito, mas de fato não se converteram no coração, né? Mas, enfim, não era esse o ponto, né? O ponto é que a salvação é pela graça. Porque aí Efésios 2, de 8 a 9, vem dizendo para nós, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, para que ninguém venha dizer, mas é que porque eu fiz tanto, fiz a mais, né? E aqui em Tito 3,5 também. Ele nos salvou não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E as obras, as boas obras, elas são frutos da salvação e não o caminho para ela. Ou seja, à medida que você é transformado, você se converteu e você se torna uma nova criatura, aí você vai ser bom para poder fazer boas obras. Então, é uma consequência e não ao contrário, não é um requisito, né? Por isso até que tem gente que fala, eu preciso melhorar, eu preciso fazer coisas boas. Melhorar para me converter. Não, você se converte para melhorar, né? Exatamente, você se converte, você entrega o seu coração pro Senhor, que ele vai fazer a obra em você e aí você vai ser uma melhor pessoa, vai conseguir fazer as boas obras. É exatamente assim que funciona, né? Uhum. É lindo, né? Quando você... Eu tenho um casal de amigos, né? Você ainda vai conhecer com mais intimidade agora. Mas eles estavam falando isso. Depois que eles se converteram, algumas coisas que antes não incomodavam passam a incomodar, né? É o Espírito Santo agindo na nossa vida, né? Sim, exatamente. E meu Deus, peraí, saí do negócio aqui. Volta, vamos lá. A outra sola é somente Cristo.
que é o Cristo é o único intermediário entre nós e Deus, que eu já tinha até falado, né? Já tinha até adiantado, digamos assim. Então, acaba a mediação humana. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. E aí, em 1 Timóteo 2,5 fala, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, a quem deu a si mesmo em resgate por todos nós, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então, nós não dependemos de nenhum tipo de intermediário. Então, por mais que a figura do pastor, por exemplo, né, nas igrejas evangélicas, no caso, a figura do pastor seja uma figura importante, uma figura de honra, uma figura que nós devemos honrar, que é um líder espiritual para nós, Sim. ele não é o nosso intermediário com Deus. Ele não é o nosso intermediário com Deus. Nosso intermediário com Deus é Jesus. Nós chegamos ao Pai através do Filho, que é Jesus. Então, nós não temos intermediários mais. Aqui na Terra não existe intermediário. E a glória é de Deus, que é a quinta, né? É isso. A quinta sola é a glória é de Deus e não de nenhuma instituição. Então, só lhe dio glória. Nenhum sistema, nenhum líder, nenhum ministério merece glória a não ser Deus, né? E aí tem um texto aqui de referência que é Isaías 42:8, que fala, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Então, ele não divide a glória dele com ninguém. E assim também nós, né, que professamos essa fé, também seguimos essa direção, né? E aí, o que isso trouxe, né? O que a reforma trouxe, então? E aí foi um movimento enorme, existem alguns reformadores, não foi só Martinho Lutero. Martinho Lutero foi meio que um pioneiro, mas existem outros. E a partir daí se dividiu também um pouco, né? Porque aí tiveram alguns líderes, que aí alguns foram trazendo alguns pontos, mas eles não divergem totalmente entre si. Na verdade, eles têm bastante concordância, mas tem algumas ênfases um pouquinho diferentes. Porque tem Calvino, tem Lutero, tem algumas linhas teológicas, né? Que foram criadas a partir daí. Mas eles concordam nessas 5 solas, né? Que são a base da fé cristã hoje. E o que aconteceu? Foi um movimento tão revolucionário e foi começando, despertou, por exemplo, como a gente tinha necessidade de levar a escritura para todas as pessoas teriam acesso à Bíblia, começou um movimento de alfabetização acelerada. As pessoas foram passando a aprender a ler, porque então eu tenho que ler a palavra de Deus. A Bíblia foi passando a ser traduzida em mais linguagens, então foi passando a ter mais acesso, porque até então ela era uso exclusivo e restrito da Igreja Católica, era só no idioma, acho que era latim, que só os padres que sabiam, enfim, né? Tinha toda essa restrição. E aí passou, então, a todo mundo poder ler, então dá mais liberdade espiritual, mais consciência cristã, porque aí o povo passa a conseguir ler e ter acesso, né? E aí tem um texto, né, que é muito falado e muito importante, muitas vezes usado até fora de contexto, mas que é tão importante para nós, que é Romanos 12:2, que diz, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então, que Deus nos transforme pela renovação da nossa mente. E a gente tem essa renovação, essa metanoia, né? Essa renovação da mente, a partir da palavra de Deus, né? A partir do momento que a gente está lendo a Bíblia. Nossa, muito bom, hein, amor? Muito bom. E a gente continua, a reforma continua, porque a partir do momento que a gente está em contato com a palavra de Deus, que a gente está levando isso ao povo... E, gente, assim... É tão comum a gente ver cristãos se acostumarem a não pegarem mais a Bíblia, né, amor? Muito. É tão comum. É constrangedor. Assim, eu ouvi isso de uma pessoa. Do meu primo. Eu ouvi dele. Primo, você tá me constrangendo, porque você já sabe mais da Bíblia que eu. Ele falar pra mim que eu sei mais da Bíblia que ele, me deixou assim, como assim? Eu convertido na época há meses e ele uma vida inteira cristão, sabe? Não terceiriza não, gente. Terceiriza não, Deus tem muito pra você, sabe? E esses acessos, eles vão chegar conforme você mergulhar na palavra, sabe? Vou repetir o versículo aqui, que a fé vem no ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Então você precisa ter contato com a palavra. E esse contato com a palavra não precisa estar restrito, não deve estar restrito só à pregação, à revelação que chega a um pastor, ao seu líder espiritual, sabe? Deus quer falar diretamente com você. Não dá para poder terceirizar isso. E aí, por falar em contato com a palavra de Deus, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua experiência com o Revaiá, que é o seminário teológico que você começou a fazer esse ano, né? Esse semestre, né? Esse semestre. Mudou muito minha vida. Mudou muito. Primeiro, pelo contato com a palavra. O que mais mexeu comigo, assim, primeiro na frequência. Então eu tinha, né? Porque agora eu tô de férias. Mas eu tinha ali, além do domingo no culto, eu tinha aula segunda e quarta, né? Então eu tava em contato com a palavra de forma mais profunda, em um tempo 100% dedicado. Então tinha muito mais tempo. Isso, obviamente, gerou mais revelação, mais confiança também. O segundo ponto, entender fundamentos básicos. Então, assim, isso mexeu muito comigo. Porque eu cometia muitos erros, como esse que eu falei usar a Bíblia como oráculo. Entender quem eu sou, conhecer mais a história de Jesus, sabe? Contexto histórico, isso para mim foi incrível. Entender o que estava acontecendo no período em Êxodo, sabe? Onde aconteceu, você pegar um mapa, identificar como as coisas fluíram, sabe? Isso foi importantíssimo, assim. É estudo, é profundidade, e quanto mais profundo você mergulha, mais acesso à revelação você tem. Então, assim, eu indico. Algumas pessoas falam para mim assim, você está fazendo seminário para ser pastor? Não! O objetivo central não foi esse. Se em algum momento Deus mandar, aí eu vou obedecer porque é uma direção de Deus. Mas por mim agora, não é. O objetivo central foi, eu preciso conhecer mais da palavra. E se eu tenho hoje um caminho, se eu tenho uma direção onde eu posso ter essa profundidade, eu vou buscar. Assim que a gente se converteu, amor, Deus me mostrou, sabe? O quão profundo a gente mergulhou em coisas do mundo. Sim. Então, assim, decidimos trabalhar... Um exemplo, tá? Marketing digital. Quero trabalhar... Gravou um vídeo na internet, já comprou 10 cursos, já assistiu 1 milhão de aulas. E aí a gente teve a revelação da nossa vida. Por que eu iria devagar, sabe? Então, eu decidi mergulhar de fato. E foi assim, com cursos, com livros... E com o seminário não podia ser diferente, sabe? Então, assim, a transformação foi grandiosa. Você ouvir, e é legal, né? Porque você tem os professores ali e cada um tem um perfil. Tem professor que tem um perfil mais professor, explicando a estrutura, por exemplo, a didática. Tem um outro professor que é mais pastor ali, né? Mais pregador. E aí uma aula se torna uma pregação, sabe? E é muito lindo, assim. É muito lindo. Deus faz coisas incríveis. Então, se você tem a oportunidade de fazer o seminário, faça. Faça um seminário que esteja 100% dentro da palavra. Que te estimule a conhecer mais da palavra. O seminário, o Revaiá, inclusive, né, que é o da nossa igreja, tem EAD, né? Se você, mesmo que você não seja daqui de Niterói, tem a oportunidade. Tem os outros campos, né, no Rio, mas tem também a oportunidade do EAD, né? Tem a distância, então, se você tiver curiosidade, pode buscar lá na Novos Começos, que é a nossa igreja, a gente indica, né, que é o seminário que o Carlos faz, que eu vou fazer também. Em breve estarei fazendo. Mas é isso, né? Como é importante, né? Eu vi o quanto você amadureceu na fé depois que você entrou no Revaiá. Quer ver um ponto? Eu vou trazer alguns exemplos, sabe? Deus fala comigo através da Bíblia. A gente falou algumas coisas aqui que para quem é cristão, quem já tem mais intimidade, é fácil de interpretar. Por exemplo, você falou assim, não, porque conforme você vai lendo e tendo contato com a Bíblia, o Espírito Santo te direciona para um versículo. Quando eu me converti, eu ouvia isso, na minha cabeça era algo sobrenatural.
Ia ter uma revelação no livro e ia me levar... Xaramanai. Xaramanai, que ia me levar para o versículo tal. E a maturidade na fé, o crescimento espiritual, você percebe nos detalhes. É. Muitas das vezes a gente está aqui falando, você falou de um versículo e testificou. Poxa, por que você não vai lá em Gênesis e lê? E aí, às vezes, você está negligenciando. Deus está falando com você e você não está ouvindo porque você não está dando atenção. Você confia mais no locutor do que na mensagem. Sabe? Então, é um cuidado que você tem que ter. E no seminário também, ele me mostrou... Eu tinha uma visão de recém-convertido de que a pessoa que tinha versículos decorados era mais evoluída na fé. As pessoas que oravam em línguas eram os mais evoluídos na fé. E um professor, o professor Pedro, pastor Pedro, ele falou algo na aula de crescimento espiritual, inclusive o livro está por aqui. Ele falou algo que foi perfeito. Maturidade na fé está em quão rápido você obedece à direção de Deus. Aí é uma fé madura. Eu, na hora, sabe quando bate pino assim? Porque quantas vezes Deus já está falando com você há mó tempão para você tomar aquela decisão e você ainda não conseguiu interpretar que é Deus. Isso revela a sua intimidade. Ou você já sabe que é de Deus, mas é algo muito fora da sua rota e você está ali buscando mais um ponto para confiar. Entendeu? Então, assim, revela a sua confiança. Você confia ou não confia na direção de Deus? Sim. Sabe? Então, maturidade da fé, na fé, é isso. Isso mostra o quão maduro ou não você é espiritualmente, falando, sabe? Sim. E você trouxe um ponto que é muito importante, né? A gente, essa coisa do aprofundar, que a gente já estava falando, né? Já estava trazendo da importância de se aprofundar, a importância de criar repertório com Deus mesmo, né? Então, eu quero agora deixar um recado para quem talvez não seja cristão e tenha chegado até aqui, esse ponto do vídeo, tenha assistido até aqui. A gente estava falando nesse decorrer aí sobre um pouquinho da fé cristã, e aí eu falei sobre a reforma protestante. Um dos pontos principais foi essa questão de quebrar os intermediários, né? E talvez você não seja cristão, mas tenha chegado até aqui por algum tipo de curiosidade, eu não sei, o Senhor te trouxe até esse vídeo, e eu queria te fazer um convite a você também quebrar os intermediários e parar de buscar em outros lugares a revelação que Deus tem para você. E que você pegue uma Bíblia e leia. Nem que seja só o Novo Testamento. Talvez você ainda não esteja tocado o suficiente para ler a história antes, o Antigo Testamento. Mas em algum momento, em nome de Jesus, vai chegar lá. Mas leia o Novo Testamento. A história de Jesus está aqui. Esse aqui é o relato mais fiel. É o que contém tudo das testemunhas que são as mais fiéis que poderiam contar essa história. Estão aqui. Então, que você se dê essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus através dela, através da Bíblia. Pega uma Bíblia, talvez a de linguagem mais fácil, talvez a mensagem, mas se proponha a fazer esse exercício de quebrar os intermediários e você ter um contato com a palavra de Deus. Eu te lanço esse desafio. Se você é uma pessoa que ainda não teve essa oportunidade, que você se dê essa oportunidade. Sem intermediários, sem ninguém te contar e sem nenhum mediador de nenhuma religião, de lugar nenhum pastor, nenhum padre, nenhum palestrante, nada, ninguém. Você e a palavra de Deus. Faça essa experiência, viva essa experiência e aí depois também conta pra gente, compartilha com a gente, talvez nos comentários, ou enfim, chame a gente aí nas redes sociais. As nossas redes sociais estão sempre aqui também na descrição do vídeo, vocês podem encontrar a gente facilmente. E eu creio que será transformador para a sua vida, como foi para a nossa vida, né? E fica também um alerta para você que já é cristão. As redes sociais, né, o crescimento da internet, a facilidade que um conteúdo é compartilhado,
o fato de você ter contato com a Bíblia te faz também ter discernimento. Se aquela mensagem que você está ouvindo está de acordo com a palavra ou não. Tem fundamento Tem bíblico fundamento mesmo ou não. O meu pai não é cristão. Meu pai, ele falava uma frase comigo, ele falava assim, e na Bíblia diz, filho, Deus falou, faça a sua parte que eu te ajudarei. Eu repeti isso com alguns clientes que eram cristãos e todos eles concordaram, assim, isso aí. Até que eu me converti, comecei a ler a Bíblia e perguntei ao meu pai, onde é que tá isso aí na Bíblia? Nem Bíblia meu pai leu. Deve estar lá. Fui pesquisar, não tá lá. Então, quantas mensagens a gente pode estar repetindo sem fundamento? É verdade. O fato de você ter a curiosidade e o questionamento de buscar na palavra ou buscar a confirmação, isso vai te trazer discernimento e automaticamente crescimento, amadurecimento. Até para você não sair ouvindo qualquer coisa. E Lívia falava algo, a Nath também. A Nath, inclusive, gravou um podcast muito legal aqui com a gente. A Nath falava para a Lívia falava para mim. Foi um caminho assim, sabe? Não terceiriza. Então, assim, pergunta para o Espírito Santo te responde. A gente está falando várias questões aqui, a gente está compartilhando a nossa experiência aqui, Sim. né? Mas pergunta ao Espírito Santo. Se faz sentido. Se faz sentido. Pergunta para ele, porque ele vai te responder. Tem essa experiência e pergunta para ele. Porque ele que contém toda a verdade, sabe? Sim. E aí eu queria fechar, a gente já está se caminhando para o final, né? Eu queria fechar trazendo alguns versículos aqui que eu acho que se encaixam bem para a gente finalizar a ideia do que a gente quis trazer nesse episódio. Antes, você quer falar dos patrocinadores? Quer um último agradecimento ou quer agradecer depois? Não, posso falar agora. Mas termina você de falar, pode terminar de falar. Tá. Depois eu falo. Então, em Hebreus 11:1, fala assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é a gente ter uma convicção de algo que a gente não consegue enxergar. E aí, um pouquinho mais à frente, em Hebreus 11:3, pulando um versículo, ele fala, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não são visíveis. Então, crer em Deus é isso, é um mistério mesmo, né? É algo que transcende a nossa visão. A gente não enxerga Deus, né? Mas a gente crê no nosso coração, né? A gente tem fé, né? Só que ter fé não é tão difícil assim. Às vezes você ouvir um louvor te enche de fé. Às vezes você está num momento meio chororô, e aí ouve um louvor, e aí aquilo te enche de fé. Mas o difícil é você permanecer na fé. Exatamente isso. Ter fé não é tão difícil. O difícil é você permanecer na fé. E permanecer na fé tem a ver com ter uma paternidade bem estabelecida, a paternidade de Deus estabelecida, com você ter humildade, honra, submissão e uma escolha racional todos os dias. Porque a fé, ela não é emocional. Se você esperar ter uma fé emocional, você tá lascado. Porque vai ter dia que você vai ter fé, vai ter dia que você não vai ter. Porque tem dia que você tá emocional, tem dia que você não tá. Tem dia que você tá chateado, tá pra baixo, e naquele dia, então, você não acredita em Deus. Naquele dia eu sou menos cristão. Hoje eu tô mais cristão. Amanhã eu tô menos cristão. Que amanhã eu tô meio de ovo virado, não sou cristão. Fé não é emocional. A fé, ela é racional. Ela é uma escolha de todos os dias se posicionar nesse lugar de submissão, nesse lugar de eu sei quem é o meu pai, eu sei quem cuida de mim, eu sei quem me guarda, eu sei quem me governa, eu sei quem provê, eu sei quem me dirige, quem me direciona, independente das circunstâncias. Por isso ela não é emocional. Eu posso estar num dia ruim, mas eu sei quem me guarda, eu sei quem me cuida, eu sei que Deus é bom, eu creio nele e eu sigo em frente. E no dia bom eu também sei que Deus é bom, sei que ele cuida de mim, sei que ele me guarda e eu sigo em frente, né?
E deixar Deus nos podar, porque o processo de amadurecimento na fé é uma poda, como diz lá em João 15, né? Que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E o ramo que dá muito fruto, Deus poda para que dê mais. O ramo que não dá fruto, Deus corta fora. E o ramo que é bom, Deus poda para que dê mais fruto. Sim. Então, mas a poda ela é um processo doloroso. É um processo que você vai abrindo mão de você em muitas coisas para você chegar na versão que Deus tem de você, no que Deus quer para você. E esse é o nosso convite, né? Para que vocês possam se posicionar, porque não tem nada mais prazeroso e melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Saber que o que você... seguro, né? Saber que o que você está fazendo está dentro dos caminhos que o Senhor tem para você. Ou minimamente que você está aberto para isso. Às vezes você ainda não enxergou exatamente o que é. Às vezes tem passos que ainda estão... Mas você sabe no seu coração que você não está buscando o que você quer. Você está buscando aquilo que Deus tem para você. Senhor, me mostra, eu estou aqui aberto ao Senhor. Isso te dá paz, te dá leveza. Você não briga mais pela vida, você não está lutando. Essa história de viver lutando não é mais uma realidade nossa. Lutar para conquistar, lutar para chegar num ponto, lutar e viver numa guerra, numa batalha diária. Não existe mais isso. Por quê? Nós estamos caminhando, buscando seguir o caminho do Senhor. E aí isso mesmo que às vezes seja um pouco incerto no sentido de você não saber qual é exatamente o próximo passo, você sabe quem está te direcionando. Exato. É tipo Pedro andando sobre as águas, né? Ele estava ali com medo, em algum momento ele até vacilou, mas depois ele, opa, Senhor, me ajuda. E o Senhor dá a mão a ele e ele volta. E com Jesus ele consegue andar, né? Porque é assim na vida também. Com Jesus a gente consegue andar. Então, o nosso convite é para que nós escolhemos Jesus como centro da nossa vida. E que se tiver alguém aqui que chegou até esse ponto e que não tem aceitado ainda Jesus, que você possa viver essa experiência. Nós declaramos sobre a sua vida que o Senhor vai te guiar, vai prover, vai te guardar. Então, que você confie, que você entregue os seus caminhos ao Senhor. Você possa viver experiências diárias com Ele, através da palavra de Deus, e que você possa viver uma nova vida, um novo começo, e que cremos plenamente que será uma vida muito melhor, muito melhor. Amém. 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 Muito obrigado por sua presença aqui. Lívia pediu para falar dos patrocinadores, mas o principal patrocinador já foi falado ao longo desse podcast, de todos os outros. Glória a Deus, Deus dá a provisão. Mas eu também gostaria de agradecer aqueles que decidiram também ouvir a voz de Deus e investir no Escolhido Podcast para que a gente pudesse entregar essa mensagem para você com mais qualidade, com mais estrutura. A Chose Assessoria é uma empresa de planejamento financeiro, como eu falei. Muito obrigado. Vet Brives Brasil, muito obrigado, Ivan, por ter confiado, por ter se disponibilizado, inclusive, a investir nesse projeto. Matheus Curcio, muito obrigado, Matheus. Obrigado pelo carinho. Tenho certeza que esse investimento que você está fazendo, Deus está cuidando. E o Fabinho, da Kesef Media Indoor. Obrigado, Fabinho. Mas, especialmente, obrigado, Deus, por essa oportunidade da gente estar aqui. Porque não é fácil. Não é fácil parar ao longo do dia e dedicar um tempo para compartilhar sobre o que Deus mandou a gente fazer. Mas isso é o nosso ID, é o nosso propósito. E mesmo ao longo do dia aqui, corrido, a gente entende que é a nossa contribuição para o reino também, né? Sim. Então a gente faz com amor, a gente faz com carinho. E eu quero te pedir, nesse momento, compartilha com seu amigo que é cristão e você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Compartilha com amigos que não são cristãos. E comenta aqui embaixo o que você está achando do podcast. Vai ser um prazer te conhecer melhor. Vai ser um prazer saber de onde você está falando.
e conte conosco. E principalmente, conte com Deus. A mensagem final que eu quero deixar com você é esse episódio tá sendo gravado em dezembro, vai ser postado, né? Em dezembro também. Em dezembro é um mês onde a gente faz muitos planos. E eu já vou te dizer, se você não é cristão, pular ondinha, usar roupa de tal cor, não vai resolver o seu problema. Vamos confiar no que a palavra diz. Confie os seus planos ao Senhor e eles serão estabelecidos, eles serão bem-sucedidos. Então, assim, entregue seus planos para Deus, que eu tenho certeza que o resultado vai ser muito positivo. Obrigado, W10, por nos fornecer essa estrutura incrível e vamos pro próximo. Deus te abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo.